Porco folgado. Conforme Lúcio Bolonha Funaro, Gedel Vieira Lima também era boca de jacaré para receber e, na hora de trabalhar, carneirinho. Um celular velho encontrado na casa de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, durante a ação de busca e apreensão no final de 2015, levou a Polícia Federal a deflagrar a operação em 13 de janeiro de 2017 sobre mais um tentáculo do esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal, governo Dilma Rousseff. A investigação apurava conluio entre Cunha e Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa de 2011 a 2013. A dupla atuaria para liberar empréstimos do Banco Público em troca de propina. Fariam parte da organização criminosa ainda Fábio Cleto, vice-presidente de Fundos e Loterias da Caixa, delator da Lava Jato, e o operador do mercado financeiro Lúcio Bolonha Funaro, preso em Brasília. Conforme a Polícia Federal, Lima entregava informações sigilosas da Caixa a Cunha e facilitava trâmites para conceder empréstimos a empresas que pagavam suborno. Firmas de Funaro receberiam os repasses. A Caixa teria autorizado financiamentos de 4,3 bilhões de reais a envolvidos no esquema JIF Investimentos, ou seja, frigorífico JBS, Grupo Constantino, Gols, Linhas Aéreas, Oeste Sul e Comporte, Marfrig, ou seja, Seara, Bertin ou Bertano, Digibras, Indústria do Brasil, Inepar, Big Frango e BR Vias. No celular de Cunha, uma troca de mensagens de 5 de abril de 2012 sobre a operação que beneficiaria a BR Vias. Funaro é o Luck, manda texto para Cleto, o Gordon Gekko, que responde à comunicação. Me faz um favor, liga para o Gedel e vê em qual e-mail ele quer que você passe isso ou para quem você entrega. Que se ele não resolver, eu vou foder ele no Michel. Esse porco é um folgado do caralho. Já encaminhei para o e-mail institucional da área do Gedel. Em seguida, Funaro voltou à carga. Que ele é boca de jacaré para receber e carneirinho para trabalhar e ainda reclamão. Mas eu agora tenho condição total. Se ele me encher o saco, de ir pra porrada com ele. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Evaldo Ulinski, dono da Big Frango na época do esquema, relatou que Funaro lhe ofereceu em nome da Caixa empréstimo em condições especiais, em troca 10% de propina. Agora, desculpe, mas 10% de comissão é extorsão, não é verdade? E pior que isso, a proposta do Lúcio Funaro era o seguinte: te arrumo 100 milhões de reais com 10% para pagar e 30% para nunca mais precisar pagar. Como pode? Dar uma garantia e não pagar? Cair fora. Diretor executivo de pessoa jurídica da Caixa, uma espécie de braço direito de Lima no Banco Oficial, Roberto Derzier de Santana também estava sob investigação. Próximo do então vice-presidente Michel Temer na época, Derzier apareceu em mensagem enviada por Cunha a Lima. Relacionava-se à operação suspeita de crédito ao Oeste Sul, no valor de 50 milhões de reais. Em 2015, Santana se desligou da Caixa. Foi trabalhar diretamente ao lado de Temer na Secretaria de Relações Institucionais, no período em que Dilma Rousseff nomeou seu vice-presidente para cuidar da articulação política no Congresso. Ao romper relações com Temer, no ano seguinte, a presidente demitiu Santana, retaliou seu vice. Já presidente em dezembro de 2016, Temer o recolocou na Caixa, desta vez como vice-presidente. Apesar de afastado da Secretaria de Governo da administração Temer, Lima manteve influência no Palácio do Planalto. Atuava nos bastidores. Ivani dos Santos, sua secretária executiva e braço direito, manteve as mesmas funções estratégicas na Secretaria de Governo. Cabia à pasta cuidar da liberação de dinheiro, de emendas parlamentares e distribuir cargos do governo. Ivani dos Santos trabalhava ao lado de Lima desde o tempo em que o político atuou como ministro da Integração Nacional do governo Lula. Outro cargo importante da Secretaria de Governo, o de chefe de gabinete, continuou nas mãos de Lima, apenas formalmente desligado do núcleo duro de Temer. O titular da posição, Carlos Henrique Menezes Sobral, acompanhava o chefe desde o Ministério da Integração Nacional, gestão Lula. Sobral ainda foi assessor especial de Eduardo Cunha na Câmara. Gestão temerária. Ao ser projetada em 2006, a refinaria Abreu e Lima de Pernambuco teve seu custo de construção estimado em 2,4 bilhões de dólares. 6 anos depois, os gastos passaram a 20,1 bilhões de dólares. Ao esmiuçar o caso, o ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União, acatou o relatório da área técnica do TCU e, para os auditores, uma gestão temerária provocou prejuízos de 18,9 bilhões de dólares à Petrobras. Ao todo, conforme Zimler, ocorreram 22 bilhões de reais em perdas de responsabilidade direta de funcionários da Petrobras. O ministro recomendou a inabilitação de 25 diretores e ex-gerentes que atuaram nas obras. Houve contratação de serviços e compra de materiais e equipamentos sem que o projeto estivesse suficientemente delineado. Desrespeitaram os regulamentos da Petrobras. O superfaturamento teria engordado o caixa 2 de agentes públicos e políticos de vários partidos. A Polícia Federal indicou Glauco Legatti, ex-gerente de Abreu e Lima, por corrupção passiva e organização criminosa. Ele não conseguiu fazer delação premiada. O caso envolvia a Odebrecht, a Galvão Engenharia e o operador Chinco Nakandakari, de quem Legatti confessou que recebeu propina.
A PF abriu investigação contra Rogério Manso, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Antecessor de Paulo Roberto Costa no cargo, era suspeito de envolvimento em esquema criminoso de compra e venda de combustíveis. O indiciamento de Marcelo Odebrecht, do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, repercutiu no mundo político. A PF decidiu investigá-los por corrupção e lavagem de dinheiro na liberação de financiamentos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Na época, Pimentel era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do governo Dilma Rousseff. O BNDES estava subordinado a ele. O Banco Oficial aprovou operações de 738 milhões de dólares a projetos de Odebrecht em Moçambique e na Argentina. Em relação premiada, Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, relatou que em troca dos empréstimos recebeu da Odebrecht, em nome de Pimentel, 3 milhões de reais. Em outro acerto, Oliveira Neto afirmou que Odebrecht e OAS deram 14,5 milhões de reais em propina a Pimentel. Segundo o delator, o petista queria de 20 milhões a 25 milhões de reais da Odebrecht, mas a cúpula da empreiteira acertou apenas 11,5 milhões. Dinheiro transportado em espécie até hotéis de São Paulo. Usaram senhas com nomes de árvores e plantas na hora de fazer os repasses. Já em relação ao OAS, Pimentel teria pedido 5 milhões de reais, uma contrapartida vinculada à construção de um gasoduto no Uruguai. A empreiteira entregou 3 milhões de reais divididos em 6 parcelas. Oliveira Neto também apontou para Márcio Fortes, do Rio de Janeiro, então ministro das Cidades do governo Lula. Ele teria embolsado 1 milhão de reais em esquema para contratar a agência de publicidade Propeg em 2010. O ministério estava nas mãos do PP. Parte do valor do contrato ficou com Mário Negromonte, do PP da Bahia, sucessor de Fortes, e com o deputado Pedro Corrêa, do PP de Pernambuco. Em mais depoimento, Oliveira Neto disse que, conforme informação de Pimentel, Gilles Azevedo, assessor de Dilma Rousseff, atuou para quitar uma dívida da campanha de 2010 com a agência Pepper. Para isso, teriam contratado a empresa Click por 44,7 milhões de reais em março de 2015. Conforme o delator, havia uma kitnet em Brasília que abrigou 12 milhões de reais em dinheiro vivo para a campanha eleitoral de Pimentel em 2014. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o deputado José Guimarães, do PT de Ceará, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em delação premiada, o ex-vereador petista Alexandre Romano, o Xambinho, contou que procurou Guimarães em 2010 para obter empréstimo de 260 milhões de reais à empreiteira Engevix. O deputado era padrinho do presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Roberto Smith. O negócio saiu. Romano forjou contratos de prestação de serviços com a Engevix e embolsou 1 milhão de reais em comissão. Guimarães ganhou 99 mil reais por intermediar a operação do BNB. 2 cheques foram repassados a credores do deputado em 2011. Delator da Lava Jato, o lobista Luiz Cornic, contou que o deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, trabalhou para não convocá-la a depor na CPI da Petrobras em 2015. Em troca, o político, relator da comissão, recebeu propina. O juiz Sérgio Moro aceitou denúncia contra o ex-deputado André Vargas, no caso da contratação da IT7 Sistemas pela Caixa Econômica Federal em 2013. Vargas, do PT do Paraná, foi vice-presidente da Câmara dos Deputados antes de ser cassado, preso e condenado a 14 anos e 4 meses de reclusão. Contratada por 71,3 milhões de reais, a IT7 seria controlada pelo irmão Leon Vargas. O então deputado teria embolsado 2,4 milhões de reais com o negócio. Sérgio Moro condenou João Cláudio Genu, ex-assessor parlamentar do PP, a 8 anos e 8 meses de prisão por corrupção e associação criminosa. Foi sentenciado por receber 3 milhões de reais desviados da Petrobras. O juiz reduziu a pena em 1 ano porque Genu confessou os crimes. A britânica Rolls-Royce anunciou em 16 de janeiro de 2017 um acordo de leniência com a Inglaterra, os Estados Unidos e o Brasil. Admitiu o pagamento de propina em contratos com 12 países e aceitou pagar multa equivalentes a 2,6 bilhões de reais. O Brasil receberia 82 milhões. A multinacional forneceu turbinas para geração de energia elétrica em plataformas de petróleo da Petrobras. Delator da Lava Jato, Pedro Barusco, mencionou um contrato de 100 milhões de dólares. Ele recebeu 200 mil dólares em propina. Levantamento da CGU, Controladoria Geral da União, revelou que a Petrobras contratou a Rolls-Royce por 650 milhões de dólares em 2011. No acordo de leniência, a empresa confessou o pagamento de 9,3 milhões de dólares para obter contratos no Brasil. Indicou que apenas um funcionário da Petrobras, nome não divulgado, embolsou 1,6 milhão de dólares entre 2003 e 2013. Em troca da propina, a Rolls-Royce recebeu informações sigilosas sobre os contratos e reverteu desclassificação por razões técnicas. Vendeu turbogeradores para as plataformas P-51, P-52, P-53, PRA-1, P-56 e Mexilhão, todas construídas nos 2 governos Lula, 2003 a 2010. A UTC e a Andrade Gutierrez aceitaram pagar multas ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por formação de cartel em licitações investigadas pela Lava Jato. A maior parte de contratos da Petrobras, fraudes na eletronuclear, também foram incluídas. Assinadas em 18 de janeiro de 2017, os termos constituíram os maiores afirmados por aquele órgão do Ministério da Justiça. As empreiteiras admitiram ilegalidades em serviços de engenharia de construções e montagens industriais. A UTC devolveria 139 milhões de reais ao governo federal. A Andrade Gutierrez, 56 milhões. O Ministério Público Federal denunciou a Queiroz Galvão e a IESA Óleo e Gás por participação no cartel que desviou recursos da Petrobras entre 2006 e 2014. Durante o período, as 2 empreiteiras teriam pago propina em todos os contratos assinados com a estatal. Segundo a investigação, as empresas agiram em conluio ao lado de funcionários públicos corruptos para ajustar o mercado.
e dominar o setor de montagens industriais da Petrobras. O Ministério Público Federal pediu reparação de danos de 166,4 milhões de reais. Oceano não mapeado. Em desdobramento das investigações sobre o ex-governador Sérgio Cabral do PMDB do Rio de Janeiro, o juiz Marcelo da Costa Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, determinou a prisão preventiva de Eike Batista em 26 de janeiro de 2017. O empresário era suspeito de transferir 16,5 milhões de dólares a Cabral por meio de ações, inclusive da Petrobras, para uma conta do banco Winterbotham, do Uruguai, controlada pelos irmãos doleiros Renato e Marcelo Hassan Shebar. Para dar aparência legal, forjaram um contrato com a empresa de Batista. Para dar aparência legal, forjaram um contrato com a empresa de Batista, intermediando a compra de mina de ouro na Colômbia. Antes da remessa ao Uruguai, o dinheiro passou pelo Tag Bank, no Panamá. Recursos ilícitos foram aplicados na Bolsa de Valores em Nova York. Compraram 1 milhão de euros em diamantes. Esconderam as pedras em cofre de banco na Suíça. Os irmãos Shebar fizeram acordo de delação premiada, confessaram o envio de dinheiro de Cabral ao exterior. Parte desses recursos veio de Batista. Contas dos irmãos receberam 6 milhões de dólares de 2002 a 2007 em operações de dólar cabo. O dinheiro entrava na forma de reais e Cabral o embolsava em dólar. A partir de 2007, quando Cabral virou governador, o volume de dinheiro aumentou e o doleiro Vinícius Clare Vieira Barreto, o Juca Bala, passaria a operar ações de lavagem. Ele foi preso no Uruguai. O ex-governador do Rio teria amealhado uma fortuna de 101,4 milhões de dólares. Apenas seu grupo mais próximo de colaboradores teria torrado 39,7 milhões entre 2014 e 2015 em viagens, restaurantes, compras e despesas pessoais, do procurador Leonardo Cardoso de Freitas. O patrimônio da organização criminosa comandada pelo ex-governador Sérgio Cabral é um oceano ainda não completamente mapeado. O Ministério Público Federal anunciou a recuperação de 270 milhões de reais controlados por Cabral, inclusive barras de ouro e os diamantes escondidos em cofres no exterior. O político teria movimentado a fortuna em 10 contas localizadas em Nova York, Genebra, Luxemburgo, Bahamas, Uruguai e Andorra. Segundo os relatores, o esquema começou quando Cabral ainda era deputado em 2002. Pagamentos beneficiaram parentes do ex-governador, como sua ex-mulher, Suzana Neves, prima do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Segundo os irmãos delatores, ela usufruiu de 13 repasses no total de 883 mil reais. Os irmãos Shebar contaram que guardaram em seus nomes 29 diamantes e 4,5 kg de ouro pertencentes a Cabral. Tudo depositado em 2 cofres na Suíça. As pedras de metal pesado valiam quase 2,5 milhões de dólares. Compraram-nos com dinheiro que estava em conta bancária nas Bahamas, porque consideraram arriscado manter quantias elevadas em instituições financeiras. Relataram também que alugaram entre 2011 e 2014 uma sala comercial em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, para guardar dinheiro de Caixa 2. O local chegou a esconder 3 milhões de reais em espécie. Outro tentáculo do esquema de Cabral teria sido operado por Ari Ferreira da Costa, preso em 2 de fevereiro de 2017. Segundo as investigações, Costa atuava em fraudes na concessão de benefícios fiscais pelo governo do Rio de Janeiro. Para lavar dinheiro sujo, compraram 7 imóveis. A Polícia Federal explicou em nota. O operador financeiro atuava repassando os valores supostamente ilícitos à concessionária de veículos pertencentes ao mesmo grupo familiar. O dinheiro retornava através de contratos fictícios firmados entre consultorias de fachada e essas revendedoras de automóveis. Classificado como o 7º homem mais rico do mundo em 2012, Eike Batista possuía 30 bilhões de dólares. Próximo dos poderosos, arrebatou nos governos Lula e Dilma Rousseff 10 bilhões de reais em empréstimos do BNDES. O império ruiu quando sua OGX começou a extrair petróleo. Fiasco. Outras empresas do Grupo X tiveram de ser vendidas para pagar as dívidas. Ações de suas companhias derreteram e acabaram negociadas por centavos. A Polícia Federal apreendeu 18 carros de Batista. Excêntrico mantinha um automóvel Lamborghini de 2,5 milhões de reais na sala de sua casa no Rio. Era um item de decoração. Nos tempos de glória, comprou em leilão beneficente um terno que pertencia a Lula. Pagou 500 mil reais. Adulou Lula ao entregar 1 milhão de reais para financiar o filme Lula, o Filho do Brasil. Em solenidade oficial, no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, em 2012, Dilma Rousseff discursou: "Aí que é o nosso padrão, nossa expectativa e, sobretudo, o orgulho do Brasil." Em relação ao Porto de Açu, a delação premiada de Alexandre Margoto citou um jantar em Nova York intermediado por Joesley Batista, da JF. Reuniram-se Eike Batista e Lúcio Bolonha Funaro para acertar pagamento de propina ao então deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Só Funaro teria embolsado 1,5 milhão de reais em comissão. Em troca, a dupla agiria para liberar 750 milhões de reais do FI-FGTS à LLX Açu Operações Portuárias em 2012. Eike Batista ficou 4 dias foragido antes de se entregar e depois foi preso. A Justiça Federal homologou a delação de Alexandre Margoto. Entre as informações prestadas aos investigadores, a de que seu antigo sócio Lúcio Bolonha Funaro embolsou como propina do empresário Joesley Batista uma mansão no valor de 30 milhões de reais no Jardim Europa, em São Paulo.
O juiz Marcelo da Costa Bretas tornou Sérgio Cabral e Eike Batista réus por corrupção e lavagem de dinheiro em 10 de fevereiro de 2017. Bretas aceitou denúncia do Ministério Público Federal. Entre outros, virou ré a primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, do procurador Leonardo Freitas. O empresário não podia dar de presente 16,5 milhões de dólares para o governador do estado, e o governador não poderia ter aceitado. O crime de corrupção já está configurado. Para o procurador Rafael Barreto, o suborno feito por Eike Batista visava vantagens em licenças, desapropriações e atos de ofício do governo do Rio. Não estamos vinculando o pagamento de propina a empreendimentos específicos do Eike. Havia uma série de interesses do Eike no governo. Era para comprar apoio. Acusado por centenas de crimes de lavagem de dinheiro, Cabral tornou-se réu em 6 ações penais ligadas à Lava Jato. Seu aliado e sucessor, o governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio com o vice Francisco Dornelles, do PP, por abuso do poder político e econômico. Ambos acusados de celebrar contratos públicos com empresas que fizeram doações suspeitas na campanha eleitoral. Manteriam os cargos até o julgamento final do Tribunal Superior Eleitoral. Absolvições e ameaças. Ao longo de 3 anos da Lava Jato, a Justiça absolveu alguns dos citados em crimes de corrupção perpetrados contra o Estado brasileiro. Registre-se, executivos da OAS, Matheus Coutinho de Sá Oliveira e Fernando Augusto Stremel Andrade, presos e condenados, foram inocentados pelo Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região. Outros 2 absolvidos pelo TRF4. André Catão de Miranda, funcionário do Posto da Torre em Brasília, e Maria Dirce Penasso, mãe da doleira Nelma Penasso Kodama. O ministro Teori Zavascki arquivou o inquérito contra a ex-governadora Rosiana Sarney, do PMDB do Maranhão, e o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão também. No caso, Paulo Roberto Costa, o Paulinho, ex-diretor da Petrobras, apontou os dois como beneficiários de R$2 milhões em propina. Para o procurador-geral Rodrigo Janot, não houve provas do repasse ilegal. Os seguintes suspeitos livraram-se da justiça por falta de provas dos pagamentos de propina mencionados nas delações. Antônia Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, relacionada a R$1 milhão. Vai vendo aí, tá? Carlos Viana, esse puxa-saco aí, ó. Antônia Anastasia, que você vivia lambendo o saco lá. Olha aí, R$1 milhão. R$1 milhão. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, denunciado por R$200 mil. Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, no caso do recebimento de dinheiro solicitado por Aníbal Gomes, do PMDB de Ceará. Fernando Collor, do PTC de Alagoas, por corrupção e lavagem de dinheiro na BR Distribuidora. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acusado por Paulinho em esquema de financiamento de campanha. Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apontado em transação com R$2 milhões. Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, citado em investigação por contribuição ilícita de campanha do empresário Ricardo Pessoa. A.S. Neves, do PSDB de Minas Gerais, beneficiário de dinheiro ilegal da UTC. Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, suspeito de ficar com propina de Alberto Youssef, e João Vacari Neto, tesoureiro do PT, no caso do rombo de R$100 milhões nas contas da Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo. A Justiça Federal do Distrito Federal arquivou a ação movida por Dilma Rousseff contra Otávio Marques de Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez. No caso, Azevedo afirmara que doação de R$1 milhão à campanha da petista em 2014 veio de quantia desviada das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Depois apareceu cheque no mesmo valor, mas referente a uma contribuição oficial ao vice-presidente Michel Temer. Concluiu-se que houve confusão e o dinheiro afinal era uma doação legal. Coordenador da Força Tarefa, procurador Deltan Dallagnol, pediu ao juiz Sérgio Moro que cassasse benefícios da delação premiada de Paulo Roberto Costa. Acusou-o de mentir sobre valores tirados por suas filhas de seu escritório no Rio e por contradições acerca de contas bancárias secretas que elas possuiriam no exterior. Paulinho foi o primeiro delator da Lava Jato. Em mais uma da administração Temer, o repórter Jamil Chad, do Estado de São Paulo, revelou que o Ministério da Justiça bloqueou entendimentos com o Ministério Público da Suíça para aprofundar as investigações da Lava Jato. Proposta pela Procuradoria-Geral da República do Brasil, a troca de informações a partir de extratos bancários existentes no país europeu objetivava identificar beneficiários de operações ilegais ainda desconhecidas. Rodrigo Janot apresentou a ideia de cooperação em março de 2016. Autoridades suíças a aprovaram, mas o governo Temer impôs empecilhos. Após um ano, o Ministério da Justiça informou não ter chegado a um consenso e enviou comunicado oficial à Suíça cancelando o acordo. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, do PSDB de São Paulo, alegou desconhecer o tal comunicado. Prometeu uma solução, mas exigiu a lista de investigados e de potenciais suspeitos. Os suíços consideraram a condição intromissão do governo brasileiro em seus processos judiciais. Criou-se um impasse prejudicando a Lava Jato. Temer soube compensar Moraes. Nomeou o ministro do STF na cadeira que for ocupada por Teori Zavascki. Ele seria o revisor dos processos ligados ao Petrolão. Fechava-se um cerco à Lava Jato. Capítulo 63. Crime de embaraço.
Ministro Edson Fachin manda investigar os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, líderes do PMDB e do governo Temer. Novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin determinou em 9 de fevereiro de 2017 a abertura de inquérito contra os senadores Renan Calheiros do PMDB de Alagoas, Romero Jucá do PMDB de Roraima e o ex-senador e ex-presidente da República José Sarney do PMDB do Amapá. Calheiros e Jucá eram os líderes do PMDB no Senado e do governo Michel Temer no Congresso. O objetivo da investigação: apurar crime de embaraço contra a Lava Jato, suspeita que veio à tona com as gravações e a delação de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Ao justificar o inquérito, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mencionou a solução Michel, um acordão para interromper a Lava Jato. Note-se a gravidade da trama engendrada pelos integrantes da organização criminosa. As conversas gravadas desvelam um esquema em curso voltado não apenas para estancar a Lava Jato, mas também para cortar as asas do Ministério Público e do Poder Judiciário, o que significa interferir no livre funcionamento e nos poderes desses órgãos. As gravações do Sérgio Machado sugeriram que os 3 políticos fariam acordos com o ministro do STF e aprovariam mudanças legislativas, como proibir delações premiadas de investigados ou de réus já presos, de Janot. Mais de uma vez, nas conversas gravadas, o senador Romero Jucá evidencia que o timing para a implementação do grande acordo de estancamento da Operação Lava Jato ficaria especialmente favorecido com o início do governo de Michel Temer. Outro trecho do pedido de investigação do Procurador-Geral da República. Romero Jucá e Sérgio Machado discutem a solução Michel, que segundo ele seria o ideal para parar tudo, porque delimitavam onde está, referindo-se à Operação Lava Jato, fazendo um grande acordo nacional, inclusive com o Supremo, contudo. Quando ministros do STF manifestaram-se contra o colega Edson Fachin e proibiram o juiz Sérgio Moro de usar informações da delação de Sérgio Machado, que envolvia José Sarney. Quatro ministros do STF manifestaram-se contra o colega Edson Fachin e proibiram o juiz Sérgio Moro de usar informações da delação de Sérgio Machado, que envolvia José Sarney. Eu li errado aqui, pessoal. Integrantes da segunda turma do Supremo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, mantiveram as menções sobre Sarney vinculadas à denúncia contra os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, que detinham a prerrogativa de ser investigados apenas pelo STF. Os 4 ministros manobraram contra a Lava Jato. Líder do governo Michel Temer no Congresso, Romero Jucá voltou à carga. Apresentou uma PEC, ou seja, proposta de emenda constitucional, prevendo que os presidentes do Senado, Câmara dos Deputados e STF não poderiam ser processados por crimes cometidos antes do exercício de seus mandatos. A mesma blindagem que a Constituição já estabelecia ao presidente da República. Vários senadores apoiaram a medida, como Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco. Com a repercussão negativa, Jucá retirou a proposta. Em entrevista, manifestou-se contra a redução de foro aos políticos e insistiu em enquadrar juízes, procuradores e promotores. Se acabar o foro, é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí é todo mundo na suruba, não uma suruba selecionada. Ao estrear na Lava Jato, o ministro Edson Fachin votou por manter na prisão João Cláudio Genot, ex-assessor do PP. O juiz Sérgio Moro condenara a 8 anos e 8 meses por 11 crimes ligados ao petróleo. Desta feita, os ministros da segunda turma do STF acompanharam o voto de Fachin. Ignorância deliberada. Sérgio Moro condenou em 2 de fevereiro de 2017 o marqueteiro João Santana e a mulher, Mônica Moro. 8 anos e 4 meses de prisão para cada um por lavagem de dinheiro. Zuiz Cornick, representante do estaleiro Keppel FELS de Singapura, deu 4,5 milhões de dólares ao casal, dinheiro dos contratos de construção e reforma das plataformas de petróleo P51, P52, P56 e P58 assinados com a Petrobras entre 2003 e 2009, governo Lula. Moro ainda condenou João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, e João Carlos de Medeiros Ferraz, ex-presidente da SET Brasil. O juiz não aceitou a tese de que o casal foi vítima da cultura do Caixa 2. Sentenciou ambos por ocultar e movimentar dinheiro em conta na Suíça. A postura de não querer saber e a de não querer perguntar caracterizam ignorância deliberada e revelam representação da elevada probabilidade de que os valores tinham origem criminosa. Em notificação enviada a Sérgio Moro, autoridades da Espanha deram aval ao processo de extradição do advogado Rodrigo Tacla Duran, o Dragão, preso no país europeu. Além de ligações com o setor de operações estruturadas da Odebrecht, o Departamento de Propina investigava-se Duran por vínculos com a UTC, Mendes Júnior, EIT e empresas de operadores do Petrolão. Firmas de Duran teriam recebido 36 milhões de reais, sendo 25 milhões apenas da Mendes Júnior de 2011 a 2013. Valores supostamente atrelados a irregularidades na Petrobras e no governo do Rio de Janeiro. Preso pela Lava Jato, o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, voltou a cutucar o presidente Temer. Ao depor a Sérgio Moro em 7 de fevereiro de 2017, o ex-presidente da Câmara citou uma reunião de 2007, ainda do tempo em que Temer era presidente nacional do PMDB.
Cunha mencionou o deputado Fernando Diniz, presidente do PMDB de Minas Gerais, morto em 2009, o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, e o Alfredo dos Mares Guia, do PTB de Minas Gerais, na época ministro de Relações Institucionais do governo Lula. O contexto era o desconforto com as nomeações de Maria das Graças Foster, do PT do Rio de Janeiro, e de José Eduardo Dutra, do PT de Sergipe, respectivamente para a diretoria de Gás e Energia da Petrobras e para a presidência da BR Distribuidora, subsidiária da estatal. Infere-se um descontentamento, possivelmente motivado pelo PMDB, não ter sido contemplado com cargos. Foi comunicado tanto eu como Fernando Diniz, na época, pelo próprio Michel Temer e pelo Henrique Alves. O Michel Temer esteve nessa reunião com o Alfredo dos Mares Guia. Em depoimento por escrito, Temer negou que houve a reunião. Segundo o político fluminense, porém, Temer equivocara-se e os encontros semanais serviram para debater e combinar toda a situação política de Cunha. Ele participou sim da reunião e foi ele que comunicou a todos nós o que tinha acontecido na reunião, porque não era só o cargo da Petrobras, eram outras várias discussões que aconteciam no PMDB. Afinal, Cunha não revelou um conteúdo que comprometesse Temer, ficou na ameaça, mandou recado, pretendia que o libertassem da prisão no Paraná. Caso contrário, poderia propor uma delação premiada e revelar o envolvimento do presidente da República em crimes de corrupção. Ministros do STF estavam preocupados. Isso poderia afetar a estabilidade do país. Seriam capazes de ceder à chantagem e relaxar a prisão? Cunha não estava brincando. Em outra ação, vinculada a supostos crimes cometidos por ele na gestão do FIFGTS, Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, arrolou Temer como testemunha e encaminhou ao juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, 19 perguntas dirigidas ao presidente da República. Em uma delas, questionou se Temer indicou Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro, para uma das vice-presidências da Caixa Econômica Federal, cargo de fato ocupado por Moreira Franco entre 2007 e 2010, governo Lula. As perguntas tentaram ligar Temer a Joaquim Lima, vice-presidente da Caixa, nomeado em 2011, governo Dilma Rousseff. Cunha ainda indagou sobre reunião entre Temer e André Luiz de Souza, um ex-conselheiro do FIFGTS, ligado à Central Única dos Trabalhadores. O caso vem no próximo capítulo. Mencionou a campanha de Gabriel Chalita a prefeito de São Paulo em 2012 e citou reuniões com executivos da Odebrecht e da OAS para tratar de doações eleitorais. Mais uma vez, encostava a faca no pescoço de Temer. Quanto a Henrique Eduardo Alves, próximo de Cunha, seus advogados apresentaram uma justificativa inusitada. O ex-deputado simplesmente desconhecia a movimentação de $833 mil em conta bancária atribuída a ele na Suíça. Alves teria sido vítima de manobra inescrupulosa. Cerco a Lava Jato. Reeleito presidente da Câmara dos Deputados com o apoio de Temer, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, logo virou notícia de jornal. A polícia... Que gordão, né? O inhonho. A Polícia Federal concluiu que havia fortes indícios de crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro contra Maia. Conforme a investigação, o político recebeu R$1 milhão para defender interesses da OAS entre 2013 e 2014. Maia teria apresentado emenda à medida provisória sobre regras para a aviação regional em favor da empreiteira. O R$1 milhão irrigou a campanha ao senador de César Maia, do DEM do Rio de Janeiro, seu pai, em 2014. Ele não se elegeu. A estratégia de pedir o dinheiro como doação eleitoral camuflaria a propina. A PF baseou-se em mensagens em celular trocadas entre Maia e Léo Pinheiro, presidente da OAS. Em 30 de julho de 2014, Maia entrou com emenda estabelecendo que aeroportos pequenos e médios só poderiam receber benefícios fiscais se os grandes também fossem agraciados. A OAS participava da administração do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do país. Naquele mês, Léo Pinheiro escreveu a um interlocutor não identificado. Repassou informações supostamente prestadas por Maia. Saiu o MP nova. Trata de Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. Prazo de emenda até 8/8. Vamos preparar emendas. Em 17 de setembro de 2014, Maia foi para cima de Léo Pinheiro. A doação de 250 vai entrar? Alguns dias depois, em 26 de setembro, insistiu. Se tiver ainda algum limite para a doação, não esquece da campanha aqui. Gordão. Ao indicar o político aliado Alexandre de Moraes para o STF, Temer teria agido para enquadrar a Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes sinalizou concordar com os novos tempos. Questionou as prisões preventivas. Temos um encontro marcado com as alongadas prisões que se determinam em Curitiba. Temos que nos posicionar sobre o tema que conflita com a jurisprudência que desenvolvemos ao longo desses anos. O senador também deu sua cartada. Líder do PMDB, Renan Calheiros, emplacou Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, como presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa Legislativa. Como se sabe, ambos eram investigados pela Lava Jato. E teve mais. Entre os indicados para compor a CCJ, senadores cujos nomes apareceram nas várias investigações reportadas ao longo dessas páginas. Benedito de Lira, do PP de Alagoas, Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, Lindbergh Farias, do PP do Rio de Janeiro, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, Jade Barbalho, do PMDB do Pará, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo e Jorge Viana, do PT do Acre.
Como se não bastasse, alguns suplentes da mesma CCJ, igualmente mencionados aqui, além de Renan Calheiros e Romero Jucá, Fernando Collor do PTC de Alagoas, Humberto Costa do PT de Pernambuco e Gleisi Hoffmann do PT de Paraná. Lobão disse que veio ao jornal O Estado de São Paulo, taxou a Lava Jato de inquérito universal. Em sua opinião, a investigação criminalizava a vida pública, defendeu restringir as delações premiadas apenas para quem não estivesse preso e uma anistia a quem embolsou dinheiro de Caixa 2. O que eu quero dizer é que é constitucional a figura da anistia, qualquer que ela seja. A Polícia Federal deflagrou a ação contra Márcio Lobão, filho do senador, em 16 de fevereiro de 2017. A operação vinculava-se à suspeita de propina nas obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e também mirou o ex-senador Luiz Otávio de Oliveira Campos, do PMDB do Pará, um aliado do senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará. Na casa de Márcio Lobão, no Rio, havia 1.200 quadros. As suspeitas relacionadas a Belo Monte recaíam ainda sobre os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá e Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia. A Justiça da Suíça determinou o bloqueio de contas bancárias em nome de Edson Lobão, filho, e Márcio Lobão. Os filhos do político brasileiro investigavam-se. Investigava-se se depósitos bancários tiveram origem criminosa. Os irmãos recorreram, tentavam impedir que os dados fossem enviados ao Brasil. Mula involuntária. Em manobras aparentemente desastrosas, o advogado José Yunes, amigo de Michel Temer, reavivou o processo adormecido havia mais de 2 meses, a delação de Cláudio Melo Filho, diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, relacionado ao suposto acerto entre Temer e Marcelo Odebrecht no jantar e a entrega de dinheiro em seu escritório em São Paulo. Yunes deixou o cargo de assessor especial do governo Temer por conta do caso. Em 23 de fevereiro de 2017, veio a público e disse que na campanha de 2014, Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, lhe telefonou e pediu que recebesse documentos em seu escritório. Um emissário o retiraria em seguida. Segundo o relator de Yunes, na hora combinada apareceu o operador Lúcio Bolonha Funaro, a quem ele não conhecia, com um pacote. Mais tarde, alguém retirou a encomenda com sua secretária. Yunes alegou não se recordar quem foi buscá-la. Conveniente. Como se sabe, Funaro era ligado a Eduardo Cunha. Preso no Paraná, o político tocou no assunto em uma das perguntas venenosas endereçadas a Michel Temer. Questionou se Yunes recebeu contribuição de campanha em nome de Temer ou do PMDB. Cunha pressionava o presidente da República para que fosse solto. E Yunes, o que pretendeu com sua ação extemporânea? Blindar Michel Temer? Yunes disse ter sido uma mula involuntária de Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, igualmente próximo de Temer. Garantiu desconhecer o conteúdo do pacote. Padilha pediu licença do governo por motivos de saúde, sofreu uma cirurgia. Por sua vez, Yunes negou o recebimento de dinheiro para o PMDB. Em entrevista, chegou a afirmar que a encomenda era um envelope. Detalhe, o Funaro teria deixado R$1 milhão no escritório de Yunes, o equivalente a 10 mil cédulas de R$100. Se fossem empilhadas uma sobre a outra, culminariam em mais de 16 metros de altura. Puta que barulho! Se fosse cédulas de R$50, formaria uma pilha de mais de 32 metros. Caralho! Michel Temer nomeou o deputado Osmar Serragli, do PMDB do Paraná, como ministro da Justiça. Na Câmara, Serragli presidia a importante CCJ, Comissão de Comissão e Justiça, por influência de Eduardo Cunha. O novo ministro defendeu uma anistia a Cunha, sob o extravagante pretexto de que ele pôs em marcha o processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Em outro gesto político, Michel Temer indicou para líder de seu governo na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, ex-ministro da cidade de Dilma Rousseff, parlamentar investigado na Lava Jato. Temer ainda promoveu Romero Jucá, líder do governo no Senado, concedeu-lhe mais poder e conduziu o deputado André Moro, do PSC de Sergipe, próximo de Eduardo Cunha, ao posto de líder do governo no Congresso. O operador dos operadores. Em mais uma fase da Lava Jato, a Polícia Federal mirou os operadores Jorge Luz e o seu filho Bruno Luz, suspeitos de movimentar $40 milhões desviados da Petrobras. Entre os principais beneficiários da dinheirama, os senadores PMDBistas Renan Calheiros, Jader Barbalho e Silas Rondô, do PMDB do Maranhão, e ex-ministro de Minas e Energia do governo Lula. Investigadores qualificavam Jorge Luz como o operador dos operadores. Atuava na Petrobras desde 1986, governo do presidente José Sarney. Influente, estacionava o carro nas vagas reservadas aos diretores da estatal. Era um polvo, resumiu Diogo Castor de Matos, procurador da República. Conforme as investigações, Jorge Luz atuou como uma espécie de patrono do operador Fernando Soares, o Fernando Baiano. Idealizou o apoio do PMDB à diretoria internacional da Petrobras. Em outras palavras, teria sido um dos cérebros dos achaques da estatal. Pai e filho eram suspeitos de usar contas na Suíça e nas Bahamas em nomes de offshores para repassar dinheiro de propina. Foram presos nos Estados Unidos. A Lava Jato apurava o envolvimento da dupla em contratos relacionados a navio-sonda, aluguel de terminais e aquisição de asfalto. Jorge e Bruno Luz responderiam por corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ao autorizar as duas prisões, Sérgio Moro tratou do caráter serial dos crimes, do despacho do juiz.
A intermediação reiterada de pagamento de vantagem devida a diversos agentes públicos, pelo menos 2 diretores e 2 gerentes da Petrobras, em pelo menos 5 contratos diferentes da Petrobras, aliada à duração da prática delitiva dos anos e à sofisticação das condutas delitivas, com utilização de contas secretas em nome de offshores no exterior, 5 já identificadas, sendo 4 comprovadamente utilizadas para repasse de propina, é indicativo de atuação criminal profissional. Sérgio Moro aproveitou a decisão que mandou prender Jorge e Bruno Luz para defender as prisões preventivas. Na prática, respondeu ao ministro Gilmar Mendes do STF, que vinha subindo o tom contra as prisões por tempo indeterminado. Do juiz da Lava Jato. Embora drástica, foi essencial para interromper a carreira criminosa de Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Alberto Youssef e Fernando Soares, entre outros, além de interromper, espera-se, que em definitivo, a atividade do cartel das empreiteiras e o pagamento sistemático pelas maiores empreiteiras do Brasil de propinas a agentes públicos. Vamos ler de novo? Vamos. Embora drástica, foi essencial para interromper a carreira criminosa de Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Alberto Youssef e Fernando Soares, entre outros, além de interromper, espera-se que, em definitivo, a atividade do cartel das empreiteiras e o pagamento sistemático pelas maiores empreiteiras do Brasil de propinas a agentes públicos. Em 2 de março de 2017, Sérgio Moro condenou a 5 anos de prisão Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT. Sentenciou-o no caso do empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais em favor do PT. O financiamento junto ao Banco Charrim, em 2004, fora obtido por José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Do total, 6 milhões de reais seriam repassados a Ronan Maria Pinto, proprietário do jornal Diário do Grande ABC, para que silenciasse sobre o assassinato do prefeito de Santo André, São Paulo, Celso Daniel, do PT. Além de Delúbio Soares e Ronan, também sentenciados a 5 anos de prisão, foram condenados por lavagem de dinheiro Enivaldo Quadrado, 5 anos, e Luiz Carlos Casante, 4 anos e 6 meses. O juiz absolveu o jornalista Breno Altman. Também ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira teve o nome envolvido em negócios do Grupo Charrim. Em delação premiada, José Antônio Marcílio Schwartz disse que deu 200 mil reais em propina para Ferreira concorrer a deputado federal pelo Rio Grande do Sul em 2010. Ele perdeu a disputa. Segundo o relato de Schwartz, Ferreira solicitou que o pagamento fosse feito no escritório de Alexandre Romano, o Chambinho, ex-vereador do PT. Schwartz acrescentou ter procurado João Vacari Neto, sucessor de Ferreira, na tesouraria do partido. Obteve a garantia de que os 200 mil reais seriam descontados dos repasses que o grupo Charrim já fazia ao PT. Homologada a delação de Schwartz, ele se comprometeu com a justiça a pagar multa de 500 mil reais em 4 parcelas de 125 mil reais. O Ministério Público de Portugal decidiu abrir investigação para apurar o pagamento de mesada ao ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, pela Portugal Telecom. Maior empresa portuguesa na época, o PT tinha interesse em comprar parte da Oi/Telemar, né? Dirceu teria se reunido com o empresário Henrique Granadeiro em Portugal. Levaria 500 mil euros da primeira vez. Segundo a denúncia, o político brasileiro recebeu outros 30 mil euros por mês entre março de 2011 e julho de 2014 para defender os interesses da multinacional. Se embolsou mesmo todos esses mensalões, pôs as mãos em mais de 1,2 milhão de euros. 1,2 milhão de euros, perdão. Se ele embolsou mesmo todos esses mensalões. Suspeitava-se que o dinheiro chegou a Dirceu mediante um contrato fraudulento de prestação de serviços advocatícios. Paro por aqui? Parar por aqui, pessoal. Página 950 do livro, tá? Na parte chamada Confissões da Odebrecht. A gente ainda está no mesmo capítulo. Aí, na próxima leitura eu vou tentar chegar até a página 975, tá? Tô lendo de 25 em 25 páginas porque o livro é grande, né? As páginas são bem densas. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!